Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou o seu informante secreto favorito das operações mundiais e da história do mundo desde os primórdios. Tô brincando, meus irmãos. Sou um humilde servo que tenta servir de alguma maneira aos irmãos que estão aí desse lado. Muito obrigado a Deus primeiramente. Hoje é dia 30 de setembro de 2021, né, meus irmãos? Estamos aí no nosso último dia do mês de setembro. Muitas novidades, muitos acontecimentos. E hoje, né, novamente agradeço a Deus por estar aqui presente com saúde e com muita vontade de transmitir o meu conteúdo. Agradeço a todos os meus irmãos que estão me dando a honra e o prazer da nova inscrição e compartilhando o meu conteúdo. Sejam sempre todos muito bem-vindos e que Deus abençoe essa atitude benevolente que permite que o sonho deste jovem continue vivo aqui no YouTube e monetizado, graças a Deus e graças a todos que estão aí me dando essa oportunidade. Eu peço que continuem, que continuem e que continuem. Meus irmãos, como prometido ontem, eu estou trazendo hoje, neste dia 30, quinta-feira, a parte 2 do vídeo da guerra mais contada e menos vista até o momento, até o presente momento da atualidade, onde hoje nós conversaremos assuntos importantes, onde esta guerra começou a chegar até a coroa da Inglaterra. Então vamos lá, né, meus irmãos, para a parte 2, e eu convido a entrar neste universo e navegar nas ondas de conhecimento. Bom, irmãos, hoje iremos revelar como a Revolução, como esses momentos partiram para a Revolução Americana, onde venceram a guerra contra a grande coroa da Inglaterra. Os avanços no tempo, a Revolução Americana, a guerra foi vencida por realmente fazendeiros contra a coroa da Inglaterra em 1776. Depois, com os grandes fundadores da América, criando dois dos maiores documentos para um governo da história, e todos sabem o que são, mas a coroa da Inglaterra não iria deixar uma grande renda em dinheiro ou terras irem, sem lutas. Daí a Guerra de 1812, onde queimaram a Casa Branca e queimaram um dos maiores documentos da história. As pessoas têm que acordar pelo fato de que a elite europeia e a monarquia não iriam deixar a América partir. A infiltração era o próximo passo. Portanto, em 1871, o presidente Grant dá poder aos Illuminati pela República dos Estados Unidos e é entregue como uma corporação de propriedade do Vaticano e administrada pela coroa da Inglaterra. O próximo é o The Federal Reserve, no qual é propriedade dos Rothschilds e não faz parte do governo americano de forma alguma. O Federal Reserve foi subornado e usurpado em 1913 para controlar o dinheiro da América pelos Illuminatos. O Titanic foi afundado para matar a oposição ao Federal Reserve de ser criado. Portanto, os Rothschilds e os Illuminatos controlavam a impressão da moeda americana e como ela era criada e usada. Todas as guerras, incluindo a Guerra Civil, foram criadas pelos Illuminates. Conte o que um membro Illuminati previu 3 grandes guerras mundiais. Albert Piquet revelou em 1871 que o mundo liderado por Illuminatos teria 3 grandes guerras mundiais no futuro. Tinham 2. Eles lucraram muito com o sistema bancário, fornecendo dinheiro para os dois lados. Eles obtiveram os resultados que desejavam, criaram a grande tristeza e dano para que pudessem manter o controle da população mundial. Pode-se chamar a bandeira falsa do 11 de setembro, criada pelos presidentes Bush, a CIA e o Mossad de Israel e os próprios proprietários das Torres Gêmeas. Foram gastos mais de 6 trilhões de dólares com os terroristas falsos que foram contratados para fazer as licitações da CIA e dos Illuminatos para dar a volta ao mundo e encontrar algumas pessoas com bombas ou armas que pudessem ferir as outras pessoas. Essa guerra duraria para sempre, esse era o plano deles,
Agora, a Terceira Guerra Mundial, da qual Albert Piquet falou, era supostamente uma invasão alienígena falsa com naves antigravidades reais com alienígenas cinzentos robóticos dentro das naves e as forças especiais realmente operavam nas naves. A poderosa aliança acabou com este plano completamente, e esta teoria da conspiração ainda é contada. De volta à linha do tempo da história, na década de 1960, JFK morto tentando dissolver o Federal Reserve, e os Illuminatos o assassinou por causa disso. O controle do dinheiro é sua principal arma. Tem cadernos, são grossos. A aliança tem o cenário exato para derrubá-los, mas tem estado em alta velocidade desde a falsa bandeira do 11 de setembro. Os planos foram desenvolvidos ao longo desse tempo. A aliança remonta Howard Hughes e Nikola Tesla na década de 1920. A equipe que foi formada por JFK na década de 60 e após seu assassinato, 200 generais e almirantes dos Estados Unidos se aliaram à aliança e iniciaram o plano para derrubar profundamente o cartel bancário estatal. Já se passaram 6 décadas sendo elaborado e o plano atual foi criado e modificado com a ajuda dos militares, usando computadores quânticos para futuros cenários da linha do tempo. O grupo dos 200 generais leais e cidadãos preocupados que o povo americano seria tomado pelo socialismo, depois do 11 de setembro, o grupo faz planos para vencer, para ser uma vitória, não importa o que os estados profundos façam para contra-atacar. Entenda, a Operação Mockingbird, na década de 1950, criada pela CIA. O Deep State controlou 90% da mainstream mídia global e das principais empresas de internet. Saiba que o Tea Party republicano destruiu lentamente a imagem, a reputação e o coração dos republicanos na mídia de notícias falsas. A mídia mafiosa do Deep State faz o mesmo com o grupo que se viu postando em 4chan e 8chan em outubro de 2017 a dezembro de 2020. As pessoas precisam entender, essa era uma maneira de contornar as notícias falsas para obter informações aos militares e ao público para a verdade real. O presidente Trump foi o primeiro a gritar notícias falsas para o público, apenas uma de suas principais realizações. O presidente Trump foi um ataque interminável à mídia falsa. Além disso, Trump foi o primeiro a usar o Twitter para contornar redes de notícias falsas para garantir que suas palavras não fossem distorcidas pela imprensa corrupta. Bom, meus irmãos, novamente aí vemos a parte 2 dessa história, chegando aí a situações com as devidas sociedades por trás desses acontecimentos, por trás de alguns acontecimentos fatídicos da história, que eu acredito, com o Titanic e com as Torres Gêmeas. Meus irmãos, eu trago aqui uma visão, né, não conspiracionista, e sim uma visão sobre o real acontecimento que eu acredito nessas notícias, porque isso faz sentido geoeconomicamente e geopoliticamente para que todas as coisas culminem no mesmo acontecimento, que é a libertação de tais valores e a libertação da humanidade das mãos desse cartel bancário, dessas famílias que gerenciam a questão monetária e global, financeira de todo mundo. E, meus irmãos, para quem acha que isso não é possível, para quem acha que isso é história, que Deus possa ter misericórdia dessas cabeças e pensamentos dessas pessoas, para que elas possam acordar para estes acontecimentos e ver que, diante dos últimos eventos acontecendo no mundo, vulcão, crises com o dólar, crises na China, crises na Ásia, Europa, Oriente Médio, nós estamos diante dos momentos do fim, meus irmãos. Eu acredito nisso fielmente, eu
acredito que, embora a história faça alusão a algumas coisas, eu acredito nas coisas que batem no meu coração, mas eu acredito na história sim, com certeza. Porém, nessa história que eu trago para vocês, porque eu acho que essa é a verdadeira história, mas não estou aqui para dizer que sou o dono da verdade, né, meus irmãos? O dono da verdade é somente Deus Pai Todo-Poderoso, soberano grande, altíssimo e eterno Deus, na união de seu Espírito Santo e Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Meus irmãos, amanhã eu trarei, né, na sexta-feira, a parte 3, que são as principais vitórias e preocupações nos últimos 5 anos, das quais nós estamos mais presentes nesse momento da história, né, e nesse momento que estamos vivendo. Nossa geração promete ver muitas coisas ainda, meus irmãos, pois eu acredito que o retorno está próximo de Jesus Cristo, e então veremos os acontecimentos até os mesmos acontecerem, e ficamos atentos aos sinais do céu, aos sinais do Oriente Médio, aos sinais de todos os locais, para que possamos saber o que é realmente real e o que diz realmente o que é um sinal do retorno do Criador. Meus irmãos, muitas coisas são ditas hoje em dia e a história se reconstitui a cada dia, e a história sempre foi manipulada por quem tinha o poder de manipular. Então hoje, meus irmãos, façamos parte de uma grande força, onde não sejamos mais manipulados, onde a partir de agora buscaremos o próprio conhecimento e faremos a própria diligência, das quais necessitamos e temos a necessidade de compreender com o nosso coração e mente para fazer o juízo da verdade. E o juízo da verdade, meus irmãos, vem somente perante a unção do Espírito Santo para contigo, para com a tua vida, e se o teu propósito for único e exclusivo em fazer o bem, você terá orientação, você terá discernimento para encarar qualquer momento da sua vida, não só o momento de dificuldade, mas também um momento de glória, de êxito e um momento de satisfação. Meus irmãos, amanhã eu trago a parte 3 desse assunto, que serão os 5 anos em que reuniram-se mais informações no contexto histórico sobre essa guerra que ainda não terminou, mas, segundo dizem fontes, já está ganha, e segundo dizem fontes mais altas ainda, ganho está a presença e a alma, e a sua alma para Cristo, se assim você desejar, né, meus irmãos? E eu volto mais tarde com algumas novidades. O Global Currency Reset e reavaliação de moedas nessa quinta-feira, perdão, meus irmãos. Sejam sempre muito bem-vindos ao meu canal. Vamos unidos, pois fazemos a diferença ao infinito e além, e sempre além. E até mais tarde, meus irmãos. É uma honra e um prazer falar com todos, tá? Tchau, tchau. Até mais tarde.